nós já sabemos que as coisas que estão vindo por aí, que estão acontecendo, são coisas que nós não queremos para as nossas famílias, principalmente para os nossos filhos. Eu duvido que tenha um pai e uma mãe presente, futuros pais e mães, Marcelo, duvido que tem. Duvido que tenha algum pai que quer alguma coisa de errado para o seu filho, que quer algum mal para o seu filho. Pelo contrário, tudo que nós queremos para o nosso filho, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, é o quê? É o melhor. É o bem deles. Para quem é pai, para quem é mãe, e para quem vai ser a mesma coisa. Então, pensando nisso, né, eu vejo ainda muito mais a necessidade da gente intensificar as nossas orações, da gente realmente estar de joelho pela igreja, pelos filhos e pelo projeto Neemias, porque acredito eu que o projeto Neemias, ele vai trazer uma segurança muito grande para o nosso futuro. E é necessário nós estarmos juntos e atentos pela segurança das nossas crianças. Eu falo muito de crianças porque eu trabalho com crianças, graças a Deus. Eu tenho 3 filhos, graças a Deus. Eu sei o quanto é difícil a gente educar filho hoje. Quem é pai aí, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Não é fácil educar um filho hoje. Porque as coisas do mundo, elas parecem ser infinitamente melhores do que as coisas de Deus. Porque elas são mais fáceis, né? As armadilhas que o inimigo arma o tempo todo, a cada passo que a gente dá ali fora, a gente encontra uma armadilha. Infelizmente, muitos estão caindo, muitos estão desviando, muitos estão dentro da igreja, mas estão com a cabeça lá fora, não é? Não estão comprometidos com a palavra de Deus. Só se compromete com a palavra de Deus quando está precisando da ajuda de Deus. Quando precisa de passar num concurso, quando precisa ir para a faculdade, quando precisa pagar uma prestação do carro que está vencendo, né? Quando quer comprar a casa própria, quando tem uma família, uma pessoa enferma da família, aí a gente lembra que Deus existe. Mas a gente precisa de lembrar que Deus existe da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você acordou, é Deus. Você dormiu, é Deus. Porque a vida minha e a de vocês, ela não vale nada sem Deus. Não é verdade? Então a gente precisa estar atento aos olhos do Senhor. E hoje nós vamos meditar e aprender juntos em Neemias. No capítulo 2, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o 8, e nós vamos conversando um pouquinho aqui sobre Neemias. Capítulo 2, versículo 1 ao 8. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Aqui quem está falando é Neemias, né? Nunca antes eu tinha estado na presença dele, estado triste, né? Na presença dele. Por isso o rei me perguntou. Então Neemias, até então, ele era um servo lá do rei Artaxerxes, e ele nunca tinha estado triste na presença do rei. Aí o rei foi e perguntou para ele: por que o seu rosto parece tão triste? Perdão. Essa tristeza só pode ser do coração. Então perguntou para ele: por que seu rosto está tão triste? Essa tristeza só parece ser tristeza do coração. Isso é o rei falando com ele. Com muito medo, voltou para Neemias. Eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste, aí Neemias falando com o rei, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então olha aí, olha o texto. Então orei a Deus. Olha o poder da oração, aquela oração relâmpago, né? Neemias não falou com o rei antes de orar, ele orou primeiro antes de falar. O texto está falando isso para nós. Então eu orei ao Deus dos céus e respondi o rei. Antes de responder o rei, ele orou: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Neemias, ele era um copeiro do rei.
Só que ele estava pedindo aqui para ir reconstruir a cidade. Ele era um copeiro. Então o rei, com a rainha sentada do seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores das Trans-Eufrates para que eu deixem passar e chegar a Judá. Porque Neemias não era um escravo? Como que ele ia passar de um lugar para outro sendo um escravo? Ele ia ser preso, não é verdade? Então ele precisava de cartas. Então ele está pedindo para ir e está pedindo cartas para o rei. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade da residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. E o rei atendeu os meus pedidos. O último pedido dele aqui, ele fez 3 pedidos aqui, né? Em 3 versículos. Pediu para ir, pediu cartas para o rei para poder atravessar as fronteiras, e pediu carta para o rei dar para ele madeira, porque sendo ele escravo, ele não poderia passar sem cartas. Sendo ele escravo, ele não teria dinheiro, condições para comprar nada para poder reconstruir Jerusalém. Então ele precisava de cartas do rei para que ele pudesse pegar madeiras e fazer a reconstrução da cidade. Amém até aí? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui presente. Pedimos que o Senhor venha falar nos nossos corações, na nossa mente. Que o Senhor abra a nossa mente aqui nessa noite, Senhor Deus, para que a gente possa junto aprender mais um pouco sobre a Tua palavra. Nós oramos, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, porque de fato é uma oportunidade que o Senhor nos concede. Muitos gostariam de estar aqui. Muitos se encontram enfermos nesse momento. Muitos encontram-se em lugares ao qual não podem estar aqui. E oram nesse momento, pedindo ao Senhor liberdade, saúde, para que possam desfrutar da presença do Senhor na tua casa. E nós somos gratos ao Senhor, porque nós andamos, porque nós somos saudáveis, porque nós estamos felizes, porque a nossa visão está boa, porque a nossa saúde está boa, porque o Senhor tem nos dado sabedoria todos os dias. Então, Senhor, nós só temos motivos para agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem colocado na nossa vida. E é por isso que nós pedimos ao Senhor, nos abençoe mais uma vez com a Tua palavra e nos dê entendimento em nome de Jesus. Amém? O nosso tema hoje, irmãos, fica atento, mantenha o foco. Fique atento, mantenha o foco. Nós precisamos estar focados. Eu comecei aqui falando com vocês sobre a experiência, né, do sábado passado, eu e minha família, ruim, desagradável. Falei que isso está mais próximo que a gente possa imaginar, com certeza você sabe disso tanto quanto eu. E nós precisamos estar focados. Focados naquilo que de fato a gente precisa concentrar a nossa energia. Porque às vezes nós estamos concentrando a nossa energia, a nossa força, num lugar desnecessário. Nós estamos preocupados com uma situação que ela nunca vai acontecer na nossa vida, e a gente até sabe disso, mas a gente está ali focado naquilo. E aquilo que de fato a gente precisa focar, que a gente precisa abrir a nossa mente, às vezes a gente está deixando de lado. Então, por isso que essa reflexão hoje. E o nome Neemias, qual é o significado do nome Neemias? Aquele que consola. Então, o nome do significado do nome Neemias é aquele que consola. Então, Neemias, ele tem uma história muito bonita. São só 13 capítulos, né? Mas são 13 capítulos muito ricos em informação, principalmente para quem gosta aí de liderança, né? Os apaixonados aí por liderança, por pessoas. Neemias, ele traz um grande aprendizado na área de liderança.
que pode ser aplicado dentro da igreja, que pode ser aplicado dentro da sua casa na criação dos seus filhos, que pode ser aplicado dentro da escola, que pode ser aplicado em qualquer lugar que você pisar. São grandes ensinamentos dentro do livro de Neemias. E o livro de Neemias, ele é muito importante para a nossa edificação, porque Neemias, ele foi um homem de muita oração e de muito foco. Neemias tinha foco, muito foco. Nós vamos lendo aqui, nós vamos conversando e vocês vão ver um pouquinho da história. Depois eu convido vocês a meditarem nessa palavra em casa também. São só 13 capítulos, rapidinho vocês vão ler. Um por dia, 13 dias, matou Neemias, né? Matou a leitura, tá, gente? Neemias tem que ficar no coração, os aprendizados dele. Então, quando Neemias, né, fica sabendo que os muros de Jerusalém estavam destruídos e as portas estavam queimadas, a palavra que fala que Neemias chorou. Que Neemias chorou. Ele ficou triste por algum tempo e chorou. A palavra, o que me chamou a atenção logo de cara aqui, é porque fala que ele ficou algum tempo, não é? Algum tempo, triste e lamentando. Porque Neemias, ele não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu cativo na Babilônia. Então ele nem conhecia Jerusalém. Ele nunca tinha pisado em Jerusalém. Ele não conhecia as pessoas de Jerusalém. Mas quando ele ficou sabendo, logo aqui no capítulo 1, que a cidade estava em ruínas, que todos os muros foram destruídos e que as portas todas foram queimadas, ele lamentou e chorou por alguns dias. E a gente precisa entender um pouco o contexto, porque hoje a gente fala talvez de portas queimadas. Para a gente é normal, porque aqui tem 3 portas já na nossa frente, né? A gente está tão acostumado com portas, mas naquela época, um significado muito mais expressivo do que é para nós hoje. O que a porta representa para nós hoje? Segurança, não representa? A gente fecha as portas, a gente entende que está mais seguro, né, com as portas fechadas, não vai chover aqui dentro, não vai entrar bicho aqui dentro, não vai entrar uma pessoa estranha. A gente entende segurança, não é? Naquela época também entendia como segurança as portas. Também era dessa forma, só que naquela época, os juízes da época julgavam também nas portas. Então, quando não tinha portas, né, entendiam que era uma cidade insegura em todos os sentidos. Não só que poderia chegar alguém invadindo a cidade, né, matar todo mundo e apoderar de tudo que tinha lá, mas também nas questões do julgamento. Porque se você fosse roubado, qualquer coisa que acontecesse de anormal, quem ia julgar a causa, se não tinha portas naquela cidade? Não tinha ninguém para poder julgar. E muros. Os muros tinham um significado muito forte naquela época. Por quê? As muralhas de Jerusalém e várias outras cidades. Cidade sem muro é uma cidade indefesa. Porque naquela época tinha as muralhas, ficavam os sentinelas nos seus pontos estratégicos, e quando o inimigo chegava lá de longe, eles já avistavam, tocavam as trombetas, todo mundo se armava com espada, arcos e flechas, para poder defender a sua cidade. Isso numa cidade edificada com muros, com sentinelas. Se não tinha muros, aonde estariam os sentinelas? Ou seja, eles estavam muito mais inseguros. Então, por isso, o significado tão forte, né, dessa questão das portas aqui nesse texto e da questão dos muros. E por isso que Neemias, quando ouviu, ele chorou, porque ele sabia, né, que as pessoas que estavam lá estavam o quê? Totalmente indefesas, totalmente inseguras, sem portas e sem muros. E a palavra disse que ele lamentou por alguns dias, orou e jejuou. Alguns dias ele lamentou. Tem pessoas que ficam lamentando pelas coisas a vida inteira. Aqui vem uma primeira situação para que a gente possa começar a refletir em cima do texto de Neemias. Neemias lamentou por alguns dias, por alguns momentos.
Neemias era um homem de oração e de ação, ele orava e agia, ele não ficava só sentado orando, e não fazia nada, porque a gente precisa fazer a nossa parte. Oração é o primeiro passo, a gente precisa fazer tudo com base em oração, a gente não pode fazer nada sem oração, nada, tudo tem que estar nas mãos do Senhor, mas a gente precisa agir. Não adianta a gente ficar só orando e a gente também não fazer nada. Lembra uma outra pregação que eu falei que mesma coisa? Às vezes você conversa com a pessoa hoje, aí está o projeto, eu estou orando a Deus, daqui 1 ano eu estou orando a Deus, daqui 10 anos, eu continuo orando a Deus, tem 10 anos que a pessoa está orando a Deus, o que você fez diferente? Nada, só ficou em oração 10 anos orando, peraí, várias pessoas já fez o seu projeto e já deu certo, já está funcionando, e você está 10 anos orando por essa situação, o que acontece? Então Neemias, ele era um homem de oração, mas ele era um homem de ação, ele tinha foco, Neemias tinha foco, e Neemias era quem? Ele era um escravo, ele era um judeu escravo, isso era o Neemias, e às vezes nós estamos aí, por anos e anos e anos, murmurando, reclamando, por situações que a gente já deveria ter deixado para o passado. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender com Neemias, as coisas ruins vão acontecer na nossa vida? Claro que vai. Já aconteceu comigo ontem, já aconteceu comigo hoje, pode acontecer comigo amanhã, depois de amanhã. Com vocês, a mesma coisa. O que a gente não pode é ficar a vida inteira murmurando em cima daquilo. A gente precisa agir, orar e agir. Primeiro passo, orar, depois fazer a nossa parte. Neemias orou, jejuou, e pediu a Deus que os seus ouvidos e os seus olhos estivessem atentos à oração dele. A palavra de Deus fala que às vezes a gente não consegue porque a gente pede mal. A gente precisa saber pedir. E quando nós formos orar a Deus, a gente precisa realmente orar de todo o nosso coração. A gente não deveria orar para uma pessoa, igual apareceu as pessoas aqui, se a gente não sentisse na carne o que as pessoas estão sentindo. A gente deveria orar para as pessoas sentindo exatamente o que as pessoas estão sentindo. Sentir na carne mesmo. A gente tem que se entregar na hora da oração. Não é aquela oraçãozinha superficial. Não importa se eu conheço a pessoa, se eu não conheço a pessoa. Neemias estava a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. E ele estava orando para um lugar que ele nunca tinha pisado nele. Ele estava orando para pessoas que ele jamais tinha visto na vida dele. E nós estamos orando por pessoas que estão ali a menos de 1 quilômetro de nós. E às vezes a gente não está sentindo na carne o que aquelas pessoas estão sentindo. Se a pessoa está passando por um processo de depressão, eu tenho que estar com ela. A minha oração tem que ser, eu tenho que sentir a dor que essa pessoa está sentindo. Porque se eu sinto, a minha oração vai ter peso. A minha oração não vai ficar parada aqui nesse teto. E com certeza os anjos vão vir, vão recolher a minha oração e vai levar para o Senhor. E a gente precisa orar com essa intensidade. E era assim como Neemias fazia. Neemias, além de ser focado, ele era um homem de oração, ele era um homem de Deus. Ele orava, ele sentia. Tanto é que a palavra fala aqui que Neemias chorou quando ele orava. Chorou sem conhecer, chorou sem intenção. E se teve choro é porque ele chorou por amor. Por amor. E é isso que uma das primeiras coisas que a gente aprende aqui. Orar por amor. E pedir para Deus, estar sempre de olhos abertos e ouvidos atentos às nossas orações. A gente precisa pedir isso para Deus. E uma coisa que Neemias me chama a atenção aqui também, logo no início do texto, que fala que ele pediu perdão pelos seus pecados, quando ele orava, pediu perdão pelos pecados da sua família e pediu perdão pelos pecados do povo de Israel, de Jerusalém. Neemias estava ali orando naquele momento, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, que ele sabia que ele era um pecador, pedindo perdão pelo pecado da sua família e pedindo perdão pelo pecado de pessoas que ele nunca tinha visto na vida dele. Orando e já de cara pedindo ao Senhor que o Senhor perdoasse. Por quê? Porque Neemias tinha grandes planos aqui para a vida dele.
que tem impacto diretamente em Israel, em Jerusalém. E ele precisava, né, de ter uma comunhão e uma intimidade muito forte com Deus. Então, por isso que naquele momento ali, ele estava em oração. Quem era Neemias? Neemias era simplesmente o copeiro do rei, o sommelier do rei. Qual que era a função dele? Era uma função nobre. Ele poderia querer ficar quietinho lá no palácio. Porque qual que era a função de Neemias? Naquela época, era muito comum tentativas de matar os reis por envenenamento. Então, a função de Neemias naquela época era comer da comida que chegasse para o rei antes do rei comer e beber dos melhores vinhos, né, que só chegava vinho top para o rei, só comida top para o rei. Então, Neemias, ele era o primeiro, ele comia até antes do rei. Aquelas comidas maravilhosas, gostosas, aqueles vinhos deliciosos lá, é Neemias que experimentava, era o primeiro. Aí o rei ficava olhando, se Neemias não morresse, aí o rei comia. Então, né, Neemias era o primeiro. Então, para que Neemias deveria esquentar a cabeça dele em caçar Jerusalém, cidade destruída, sem muros, sem porta? Um detalhe, porque às vezes eu estou falando aqui e vocês estão achando que, quando essa informação chegou aqui no capítulo 1 para Neemias, que a cidade dele estava destruída, está parecendo que era uma coisa recente, né? Não, já tinha 120 anos que a cidade já estava destruída. 120 anos que aquela cidade estava em ruína. 120 anos que a cidade não tinha portas e não tinha muros. Então você entende o quê? Uma cidade com 120 anos, destruída. As pessoas que ficaram lá eram pessoas bem, tinham posses? Não tinha. Era pedra sobre pedra. Quem ficou lá foi só as pessoas que não foram para a Babilônia, que conseguiram fugir por algum momento e ficaram lá, e começaram e moraram lá durante todo esse tempo. E tinham os interesses das lideranças locais, de vários outros, dos inimigos, é que aquela cidade jamais fosse reconstruída. Jamais. Então, o Neemias estava indo para um lugar que, além de destruído, ele ia ter muita resistência, muita dificuldade para poder edificar aquilo, porque ia ter 1000 pessoas lá contra Neemias, várias pessoas contra Neemias. É o que acontece que às vezes a gente fala que o projeto Neemias, aí o pessoal olha e fala, meu Deus, esse negócio é grande demais, deixa eu pular fora, até fazer esse prédio, misericórdia. Neemias, ele sabia o que ele ia encontrar lá, resistência, dificuldade. Imagina, Mateus Lema, 120 anos destruída, pedra sobre pedra, você chegar aqui para reconstruir essa cidade, sozinho, porque se tivesse alguém que quisesse reconstruir lá, com 120 anos já tinha reconstruído. Então é porque ninguém queria, porque não existia interesse de reconstruir aquela cidade. Muitos poderiam até querer, mas não tinham força e não tinham foco que Neemias tinha. Nesse tempo, quando eu falei aqui que ele era o sommelier do rei, ele já colocava a vida dele à prova. Então, quando o rei pergunta aqui para ele, na passagem que nós lemos aqui no capítulo 2, quanto tempo você vai ficar lá? Quanto tempo vai demorar essas viagens? O porquê que o rei está perguntando para ele? É a mesma coisa de pegar o Alex e vai lá no chefe dele, né, e fala, superior, não sei como é que chama lá, superior, eu estou precisando de ficar aí 3 meses fora. Só que o Alex é peça-chave lá no quartel. Aí o superior vai falar assim, vai explicar, vai entender por quê. Fala, mas quanto tempo você volta? Daqui 3 meses? Então tá, vou te liberar 90 dias. Mas nada mais que isso. Por quê? Porque ele é peça-chave, porque ele é importante. Porque ele vai fazer falta no trabalho dele. Assim como todos vocês aqui. Se faltar do serviço amanhã, vocês podem ter certeza, vocês vão fazer muita falta. Alguém vai sentir a falta de vocês lá. E pode ter um desequilíbrio total lá no ambiente de trabalho, por uma ausência. E é isso que passou na cabeça do rei, quando o rei fez essa pergunta. Porque Neemias, ele era extremamente importante para o rei. Ele serviu o rei com excelência. Ele era o copeiro, o sommelier, mas ele fazia o serviço dele com extrema excelência. E é assim que nós devemos ser.
tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer na nossa vida, a gente precisa fazer com excelência. A gente precisa fazer bem feito, para quando as pessoas nós tivermos que ausentar, essas pessoas sentirem a nossa falta. Às vezes, quando a pessoa parte, a pessoa morre, às vezes tem pessoas que elas são tão boas nessa terra, que eu costumo dizer que elas nunca morrem. Por quê? Porque todos os dias elas estão na nossa lembrança. Já aqueles que não deixam marca, não deixam legado, não deixam nada, morreu, ninguém nem fala mais nada. Um que passou e foi embora. Então a gente precisa deixar marcas aonde a gente passar. Boas marcas, boas lembranças. E é isso que Neemias fez. No capítulo 2, quando o rei pergunta a Neemias por que ele estava triste, e não queria perder ele ali, é exatamente por isso. E Neemias, quando o rei perguntou para ele assim, por que você está triste? Não é doença física, o rei sabia que fisicamente ele não estava doente, só pode ser doença do coração. Neemias, naquele momento ali, ele poderia ter perdido a oportunidade da vida dele, com aquela simples pergunta. Mas não, porque ele poderia falar com o rei assim, não, só uma dorzinha de cabeça, mas vai passar. Vocês conhecem alguém que faz isso? É só um resfriado, vai passar. Às vezes a gente está enfrentando um problema grande, pesado, que a gente precisa de ajuda, e chega alguém e faz essa pergunta para nós, pessoas que iam dar as mãos para nós, iam nos ajudar na caminhada, faz essa pergunta para nós, o que está acontecendo? E a gente vem, lamenta, não, é só uma dorzinha, mas vai passar. Só que ali você estava realmente precisando de muita ajuda. Se Neemias tivesse feito isso, ele teria perdido a oportunidade dele. Mas Neemias não. Naquele momento, após ele ter orado, ele orou primeiro, né? Nós lemos aqui agora a palavra falando que orou. Antes, ele vai direto ao ponto e ele já explica para o rei. Por que ele estava triste? Eu estou triste porque a minha cidade foi destruída, não tem muro, não tem portas, é por isso que eu estou triste. Ele já foi direto ao ponto. Ele não ficou lá contando história, né, murmurando. E às vezes muitos de nós fazemos isso, a gente perde as oportunidades por isso. A gente precisa ser mais práticos com as coisas, para a gente não ficar perdendo oportunidades na nossa vida. E o rei, quando ele perguntou, né, quanto tempo ele ficava, é exatamente o que eu expliquei, é porque ele era extremamente importante. E o rei não queria perder Neemias lá por muitos dias. Porque enquanto Neemias estava no palácio, o rei estava seguro. O rei sentia segurança em Neemias. O rei sabia que nenhum mal sucederia na vida dele, enquanto Neemias estivesse lá. Agora, sem Neemias, o rei se ficava inseguro. Então, por isso que o rei perguntou para Neemias e quanto tempo ele ia ficar. E ele determinou um tempo. Só que ele continua, né, a palavra aqui continua falando o quê? Que Neemias continua buscando as oportunidades. Então ele continua aqui falando com o rei o que ele precisava, quanto tempo que ele ia ficar. Tudo isso foi determinado. Então ele saiu com essa responsabilidade de ir e de voltar num determinado tempo. Então já tinha um tempo pré-definido entre Neemias e o rei Artaxerxes para que ele voltasse. Não é verdade? Aí ele pede cartas para o rei, ele vai. E aqui nós temos mais um insight. Ele soube pedir. Ele soube pedir, ele aproveitou a oportunidade dele. É um outro ponto que às vezes a gente precisa melhorar no nosso dia a dia. Saber pedir. Às vezes a gente pede errado. Neemias, quando teve a oportunidade, ele não só falou para o rei por que ele estava triste, mas ele já pediu tudo aquilo que ele precisava. Porque ele, sendo escravo, ele sabia que não ia passar nas fronteiras. Ele já pediu cartas. Sem madeira ele não poderia construir, porque não tinha dinheiro. Então ele também pede cartas. Muitos de nós, várias vezes, vamos conversar com as pessoas e nós não nos preparamos. Eu falo isso muito com a minha equipe.
Se vai conversar com uma pessoa, seja ela quem for, prepara. Não vai conversar com uma pessoa, não vai pedir uma coisa para uma pessoa sem estar preparado. Vai participar de uma reunião, prepara. Vai para um projeto importante na sua vida, uma entrevista de emprego, prepara. Vai fazer uma prova, uma legislação, prepara. Prepara. Às vezes sabe que o negócio vai acontecer daqui 30 dias. Aí na véspera que deixa para preparar. Prepara mal, não aprende, vai, não sabe pedir, não sabe conversar, perdeu a oportunidade. Então a gente precisa ser igual Neemias, a gente precisa estar preparado. Porque quando as pessoas vierem até nós, nos oferecer ajuda, porque nesse caso o rei Artaxerxes abriu para ele uma oportunidade de pergunta, e quando isso for aberto para nós, a gente também saiba absorver, a gente consiga aproveitar. E depois da fala, podia ter feito, tudo o que Neemias pediu ao rei, ele concedeu. Por quê? Porque tudo que Neemias pediu para o rei, gratidão. O rei era grato a Neemias. Neemias era um escravo, um simples escravo, um copeiro, um servo do rei, só isso que ele era. O rei poderia ter vários Neemias lá se ele quisesse, mas o rei Artaxerxes, ele tinha gratidão. Gratidão. E às vezes, a gente está aí na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, e o que que a gente acha? O que que a gente pensa? A gente pensa que a gente não tem valor. A gente pensa que a gente não é importante. A gente mesmo nos menospreza. Eu costumo dizer que às vezes a gente mesmo fica auto-sabotando, a gente que nos sabota. Nós temos a nossa competência, nós somos amados, nós somos felizes, as pessoas intercedem por nós, e nós estamos ali nos auto-sabotando. Então, se Neemias tivesse pensado dessa forma, né, que ele não tinha valorização nenhuma, hoje nós nem estaríamos aqui falando sobre Neemias. Nem na história Neemias ia aparecer. Mas Neemias, ele pensava diferente, porque Neemias tinha foco, Neemias tinha muito foco. E olha o que diz aqui no versículo 2:12. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém. Repete comigo, igreja. Ninguém. 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 Neemias saiu à noite com poucos amigos, e ele não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no seu coração, que eu fizesse lá em Jerusalém. E vem aqui no versículo 16, reforçando ainda, os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Vocês já repararam que como que a Bíblia é perfeita, como a palavra de Deus é perfeita, que quando Ele quer mexer com a nossa estrutura, quando Deus quer falar algo para a gente, as coisas ficam repetindo na nossa frente. Aqui nós podemos ler aqui no versículo 2:12 e depois no 16, a mesma frase, Deus confirmando aqui para nós o quê? Que nem tudo nessa vida a gente deve sair falando para os outros. Muitas coisas não acontecem na nossa vida, por quê? Porque a gente fala na hora errada, fala para a pessoa errada. Você tem um sonho no seu coração, você, seu marido, sua família lá, ou os jovens, né, que ainda não têm o casamento, tem um objetivo e sai contando para metade da cidade. Nem sabe quem que a pessoa quer para a vida dele, e está lá falando. Aqui está falando, Neemias, ele não contou nada para ninguém. Ninguém sabia o que ele estava fazendo em Jerusalém. Nada. A palavra de Deus aqui fala que, quando ele chegou em Jerusalém, ele chegou e ficou andando pela cidade. Ele não foi lá chegando e falou aqui, ó, eu vim aqui porque eu vou reconstruir os muros e nós vamos edificar essas portas aí, eu quero ver a cidade
segura de novo. Neemias não fez nada disso. Ele não falou com ninguém, nada dos seus objetivos. O que ele fez? Ele andou pela cidade, ele avaliou todo o cenário, ele estudou todas as dificuldades que ele teria. Depois de tudo isso, aí sim, ele procurou a liderança local, ele procurou as pessoas que lá habitavam naquele local, e lá ele falou: nós vamos edificar os muros de Jerusalém, nós vamos erguer as portas de Jerusalém. Depois de ele ter feito tudo isso, então nós aprendemos aqui, mais uma vez, em 2 versículos, que a gente tem que aprender a falar, com quem falar, na hora certa de falar, porque senão muitos dos seus sonhos, muitos dos seus objetivos vão ficar para trás, porque você falou com a pessoa errada e falou na hora errada. Você precisa saber quando e como falar. E quando ele contou o que precisava saber, que as pessoas precisavam saber, Neemias ainda deixou claro que tudo aquilo ali só estava acontecendo pela misericórdia de Deus. Hora nenhuma Neemias deixou de falar: eu estou aqui, um escravo, saí lá do meu palácio, viajei 1.500 quilômetros para vir para um lugar que é a minha cidade, mas que eu nunca tinha pisado aqui, vim aqui para erguer esses muros, para levantar essas portas. Mas, naquele momento, ele relatou o que ele precisava para as pessoas certas, as pessoas que poderiam ajudar. E o texto vem descrevendo para nós aqui, depois vocês vão ler, passo a passo de quem fez o quê. Só que, quando começa alguma grande obra, o que começa? Os problemas, as perseguições. E com Neemias não foi diferente. Quando Neemias chegou lá, é a mesma coisa, né? De chegar uma pessoa aqui na igreja aqui agora e falar: não, amanhã nós vamos levantar o templo ali, o projeto das crianças, né? Neemias chama, beleza, nós vamos levantar ele amanhã. E a pessoa fala e tudo, e aí você fica meio cabreiro assim, e fala: mas amanhã que vai fazer tudo isso? A gente às vezes não coloca fé na pessoa, né? Às vezes a pessoa chega aqui, deixa 2 milhões aqui e vai embora, vai acontecer, não vai? Quando Neemias chegou lá e começou a falar, o que aconteceu? Pessoas levantaram contra eles. Algumas pessoas começaram. E no texto está falando para nós que quando começa a aparecer as perseguições da vida, né? A Bíblia relata aqui que Sambalate, Tobias e Gessom ouviram a respeito do projeto de Neemias e zombaram. Está lá no capítulo 2, no versículo 19. Então, quando eles ouviram falar, né, que Neemias, quem que é esse? Chegou aí, que vai subir muro, que vai erguer porta, eles começaram a zombar. E os nossos sonhos, os nossos projetos são assim. São sempre assim. Quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, eu já passei por isso na minha pele várias vezes, continuo passando. Quando a gente fala que a gente vai fazer alguma coisa, as pessoas não acreditam. As pessoas não colocam fé. Elas zombam, assim como Sambalate zombou. Assim como Tobias zombou de Neemias. Então o primeiro momento é zombar mesmo. As pessoas não vão acreditar na gente. Ah, faz nada. Isso é Zé Ruela, fala, não faz nada. Não vai conseguir fazer nada disso não. Então o primeiro momento, as pessoas vão vir zombando. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já. A gente quer fazer alguma coisa, nós acreditamos no nosso potencial, a gente sabe como fazer, mas sempre tem alguém para zombar. E é por isso que você não deve ficar falando as coisas fora da hora, é exatamente por isso. Porque os zombadores, eles sempre vão aparecer. Aí vem já a explicação por que Neemias não falou com ninguém. Porque ele já sabia que ia levantar pessoas contra eles. Porque naquele lugar, 120 anos daquela condição, pessoas com certeza estavam contra a edificação. Queria que aquilo ficasse do jeito que está. Alguma semelhança com o Brasil de hoje? Muitas, né? Porque com certeza
as pessoas que a gente quer que a gente fique mais ignorante possível com as coisas. Porque quanto menos você souber, menos problema você vai causar para os outros. Não é? Eles querem que você fique cantinho ali no seu canto, quietinho, não amola ninguém, deixa eles fazendo as coisas deles erradas, e vida que segue. Então, quando a gente mexe numa situação igual Neemias mexeu, ele estava mexendo numa caixa de abelha. A verdade é essa, era uma caixa de marimbondo. E ele sabia disso. Porque assim como diz aqui no capítulo 2, no versículo 20, é Deus que nos faz prosperar. É Deus que nos faz prosperar. Então Neemias sabia disso. Então Neemias estava confiante na obra, por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Porque ele sabia que Deus ia fazer prosperar. Não era aquilo que Sanbalate ou Tobias estavam falando, que o árabe que estava falando para poder tirar ele de cabeça. Ele sabia que eles iam prosperar, porque Deus estava no controle. Aí vem o segundo passo da situação. A Bíblia está falando aqui que Sanbalate ficou furioso. Primeiro ele estava zombando. É a primeira fase do seu projeto, né? As pessoas vão zombar. Depois, quando ele ficou sabendo que os muros já estavam sendo edificados, coisas que eles zombaram e falou que não ia acontecer, ele ficou furioso. Ele ficou muito furioso. E é assim mesmo na nossa vida. Primeiro passo, as pessoas duvidam. Na segundo passo, quando elas verem que nós estamos conseguindo fazer a diferença, que a gente está fazendo as coisas certas para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso trabalho, elas ficam furiosas. Furiosas por quê? Porque elas não acreditavam que aquilo seria possível. E com Neemias foi a mesma coisa. Depois, Tobias, no capítulo 4, no versículo 3, ainda continua zombando, dizendo que, beleza, pode deixar ele reconstruir os muros lá, depois se encostar uma raposa lá, aquele muro vai cair. Ou seja, ele estava dizendo que eles estavam fazendo uma coisa mal feita, que não ia resolver nada, que eles poderiam fazer, mas que de nada ia acontecer. Só que as perseguições, elas vão ficando mais agressivas na nossa vida, assim como na vida de Neemias, na medida que as bênçãos vão aparecendo na nossa frente, na medida que Deus vem nos abençoando através das nossas orações e das nossas comunhões com Deus. Começa a ficar tudo mais difícil. É por isso que às vezes a pessoa converte e fala assim, nossa, eu converti, mas depois que eu fui para a igreja, minha vida está ficando difícil. Não está ficando difícil, é um momento de provação, é Deus te preparando para coisas grandes que estão chegando na sua vida. É isso que está acontecendo, só que às vezes a gente não consegue diferenciar essas coisas. Às vezes as coisas grandes estão para chegar na nossa vida, estão um passo, só que você, em vez de estar preparado para a bênção, está perdendo a oportunidade e lamentando. E a gente não pode ficar assim na nossa vida. Aqui continua falando que na medida que as coisas foram acontecendo, porque quando Sanbalate, Tobias e o árabe ficaram sabendo que os muros já estavam edificados, nessa fase já estavam. No primeiro momento eles não acreditaram e zombaram. Quando viu que os muros estavam subindo, falou que o muro ia cair, outro ficou furioso. E aqui quando eles ficaram sabendo, porque estava cada um no seu canto, Sanbalate para cá, Tobias para lá, o árabe para lá, cada um arquitetando no seu cantinho. Mas quando eles ficaram sabendo que o muro já estavam todos em pé, eles se uniram. Opa! Se individualmente a gente não conseguiu derrubar esse camarada, vamos unir todo mundo as nossas forças. E assim eles fizeram. Eles uniram as suas forças e começaram a tramar contra Neemias e contra o povo que estava ajudando na reconstrução. Eles queriam tirar a vida de Neemias e de todas as pessoas que estavam com ele. Capítulo 4, versículo 7. E é nessa hora que nós temos que estar firmes em Cristo. Por quê? Porque nessa hora que a perseguição pesada vai chegar na nossa vida, porque chega, viu gente? Não adianta a gente achar que a gente vai construir uma vida de sucesso, de alegrias, de felicidade, com nossa casa própria, com o nosso carro, com o nosso futuro garantido, com os futuros dos nossos filhos garantidos, sem obstáculo, não tem jeito. Se alguém estiver pensando que tem jeito, não tem jeito. Vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter zombador, vai ter Sanbalate, vai ter Tobias, vai ter árabe na nossa vida.
Por isso que a gente precisa estar firme em Cristo Jesus, porque se a gente não estiver alicerçado em Deus, como que a gente vai receber o direcionamento que Neemias recebeu? Nós só temos uma condição de receber o direcionamento de Deus, é através da oração do Senhor. Quando eu vejo o louvor levantando, dá até um frio na barriga aqui. Misericórdia. Sinal que está acabando, né? Meu tempo. Neemias, ao invés de ficar lamentando, ele agiu como um verdadeiro líder. Ele criou estratégias para continuar a obra, independente dos ataques. E muitas das vezes é assim, nós estamos sendo atacados, a gente recua. A gente não pode recuar. A gente precisa avançar assim como avançou Neemias. Foco, o tempo todo, Neemias manteve o foco dele. E a Bíblia nos fala que muitas das vezes eles trabalhavam na obra, sabe como? A gente vai trabalhar no serviço hoje, o que a gente faz? Você tem um tempinho, bate um papo, toma um cafezinho, faz uma horinha, não é verdade? Sabe como que eles trabalhavam na reconstrução? Com a espada na bainha. E a Bíblia relata aqui, que muitas das vezes, espada numa mão e carregando tijolo e madeira na outra. Sabe por quê? Porque o povo estava tudo querendo matar Neemias e todos que estavam lá na obra. Sambalate, o árabe e Tobias se uniram e o tempo todo estavam programando para atacar. Neemias fez um tanto de estratégia, por isso que eu falo que é um nível muito forte de liderança. Aqui nós estamos resumindo. Ele fez um tanto de estratégia para que eles conseguissem continuar trabalhando, mesmo debaixo de ataque. É a mesma coisa que você sair para trabalhar, você sabe que vai um cara lá com a faca, com uma espada, com um arco, com uma flecha, que era o da época. Você está lá colocando um tijolo, sabendo que você pode tomar uma flechada. É assim que o tempo todo eles trabalharam nessa obra, debaixo de perseguição. E eu não vejo que a gente tem muita diferença, não. Nós somos muito perseguidos, o povo de Deus principalmente é perseguido. No mundo de hoje, muito mais. Da agora para frente, eu creio que mais ainda. E a gente precisa estar atento com esses ataques. É a Bíblia na mão e a espada na outra. O tempo todo. Nós não vamos poder recuar. Neemias, em um momento, mesmo com todas as perseguições, Sambalate não tinha desistido ainda de destruir o projeto de Neemias, que era a reconstrução. E o que ele faz? Ele manda por 5 vezes o mensageiro ir atrás de Neemias. 5 vezes ele pede para o mensageiro ir atrás de Neemias, falando que eles queriam conversar com Neemias, que eles tinham algumas coisas para conversar com ele. E na verdade, o que era? Uma armação. O que eles queriam? Eles queriam matar Neemias. Só que Neemias era muito focado. E aqui no capítulo 6, no versículo 3, ele responde a essa intervenção de 5 vezes de Sambalate. Ele diz: por isso enviei mensageiros com a resposta. Olha a resposta de Neemias: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Então, quem estava em primeiro lugar aqui para Neemias era a obra, era o projeto dele. Porque nessa altura do campeonato aqui, além de Neemias querer estar reconstruindo o muro e levantar as portas, ele ainda tinha uma data firmada com quem? Com o rei Artaxerxes, que era o rei dele. E ele não podia pisar na bola com o rei, porque o rei tinha marcado para ele os dias para ele voltar. Então ele estava ali, além para reconstruir, ele tinha um prazo, ele tinha uma pressão em cima dele. E quando eles tentam intervir aqui, chamam ele, vão lá, vão bater um papo, não sei o quê, ele poderia parar. Ô pessoal, vocês vão tocando a obra aí, que eu vou tomar um cafezinho ali com o Sambalate ali, com o Tobias. Tem muitos, já mandou 6 mensageiros aqui, deve ser uma coisa importante. Não, Neemias não perdeu o foco. Neemias continuou focado. Ele deixou claro, por que eu deveria de descer aí? Estou focado, estou tocando um grande projeto, estou tocando uma grande obra. Na vida, você precisa ter foco, assim como Neemias teve. Muitas das vezes a gente vai estar tocando um grande projeto na nossa vida, assim como o projeto Neemias. Mas muita gente vai querer tirar o nosso foco. Muitos vão chegar e vai falar, por que você está fazendo isso, pastor? Que doideira. Pega esse dinheiro aí, faz outra coisa.
Deixa dinheiro guardado aí, a inflação está braba aí, não é? Muita coisa ruim acontecendo, guarda esse dinheirinho aí de segurança para a igreja, porque se a gente ficar desempregado, o senhor reparte com todo mundo. Então, assim, muitas das vezes, a gente poderia pensar várias coisas, mas Neemias não, Neemias estava focado. O objetivo de Neemias era muito claro. E muitas das vezes nós vamos estar focados no nosso projeto. Vai aparecer o Sambalate, Tobias, Arbe, tudo, para poder tirar a gente do foco. E o mais interessante, que tudo isso aconteceu, os muros foram levantados, as portas edificadas, as sentinelas voltaram para os seus postos, a cidade ficou segura, e isso aconteceu em 52 dias. 52 dias. Estudiosos relatam que com toda a tecnologia que existe no mundo hoje, se pegasse a mesma tecnologia de hoje e levasse lá para Jerusalém, seriam entre 500 a 600 dias para construir o que Neemias e o seu pessoal, sob a liderança de Neemias, fizeram em 52. 500 a 600 dias com toda a tecnologia atual. Se levar lá hoje, é de 500 a 600 dias. Relatos de estudiosos falam isso. Neemias fez com 52. É por isso que no capítulo 6, no versículo 16, está falando assim, ó, quando todos os inimigos souberam disso, ou seja, quando todos os inimigos souberam que os muros foram edificados e as portas em 52 dias, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho. Naquele momento acabou o orgulho de todo mundo. Por quê? Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Porque impossível de fazer o que foi feito em 52 dias se Deus não tivesse naquela obra. Só aconteceu porque Deus estava com Neemias. E o que nós aprendemos? Foco, determinação. Neemias, da hora que ele foi lá no rei, até o momento que tudo aconteceu, ele nunca perdeu o foco. Aos olhos dos homens, 500, 600 dias. Aos olhos de Deus, sob a guarda de Deus, aconteceu com 52. Não espere apoio de todos quando vocês forem tocar os projetos de vocês, assim como Neemias não pôde esperar de todos. Essas situações podem acontecer, inclusive, dentro da nossa casa. Muitas das vezes, você tem o seu projeto, o seu sonho, o seu objetivo, e muitas das vezes ele não vai acontecer, porque as pessoas da sua própria casa vão colocar dificuldade, vão travar o seu sonho, vão travar seu objetivo. E nós não podemos viver uma vida inteira somente de oração. A gente precisa orar, mas a gente precisa executar. A gente precisa ter foco. Foco. Se a gente não tiver foco, nós talvez não vamos conseguir avançar à frente. E foco é fazer o que precisa ser feito. Foco é fazer o que precisa ser feito. A gente precisa fazer as coisas. Se você tem que estudar, estuda. Se você tem que fazer um curso de inglês, faça. Se você quer fazer a faculdade, corre atrás. Se você quer comprar seu carro, crie meios, crie formas. Se você quer construir sua casa, sair do aluguel, o que você está planejando? O que você está fazendo? Começa a colocar metas para você, assim como Neemias colocou meta para eles. A primeira coisa de Neemias, ele, depois da conversa do rei, ele tinha uma meta de prazo com o rei. Ele tinha dias para voltar para trás. Inclusive, o rei mandou com ele cavaleiros, soldados. Ele tinha meta, ele tinha que voltar. Então, começa a colocar meta para a sua vida também. Ah, você quer estudar? Quero, mas quando? Qual que ano você vai estudar? Já estabeleceu? Você quer comprar sua casa própria? O que você está fazendo para comprar? Quais são as metas? Quais são os objetivos? Quais são as ações que você está tomando? Ah, eu quero comprar meu carro, qual que é o plano? Começa a pôr meta, porque senão fica muito vago. Ah, eu quero comprar meu carro, mas quando? Com o quê? Como? A partir de quê? Então, tudo a gente precisa pôr metas. É o que está aqui no projeto Neemias, metas. As metas estão estabelecidas. Na nossa vida é assim, pessoal, a gente precisa colocar metas em tudo aquilo que a gente for fazer. As metas devem estar claras.
Hoje eu estou aqui, amanhã eu quero estar ali. E para estar ali, eu vou fazer isso, isso e isso. Começa a pôr metas na sua vida. Se você começar a colocar metas na sua vida, aqueles planos engavetados que nunca aconteceu, vocês vão ver que eles vão acontecer. Porque quando as coisas começam, é igual quando você põe meta para emagrecer. Às vezes você está gordinho, a roupa não entra, você está cheio de roupa lá que você quer vestir e não consegue. Só que, vou emagrecer, e não põe meta. Aí um belo dia você põe meta. Para de comer aquele pudim gostoso, diminui o açúcar, né? Diminui a quantidade de almoço, e aí colocou uma meta. Quando você começa a emagrecer, que a calça entra, que a blusa fecha, você não fica feliz? Aí você vê, você fica satisfeito, fala, nossa, a meta está dando certo. Aí você avança mais ainda. Aquilo te motiva a avançar. Então, por isso a importância da meta. Porque quando você começa a alcançar as coisas, você se automotiva e você vai ter força para poder seguir adiante. Amém? Eu gostaria que, se vocês puderem, estar aqui conosco agora, na frente, para a gente poder orar. Quem sentir à vontade, quem não sentir pode ficar no seu lugar, mas quem puder, vem aqui para frente orar. Gostaria de chamar aqui Alex, pastor Denilson, pastor Elton, Sara, todos que pudessem estar aqui intercedendo pelos irmãos em oração. Mas eu queria